Olá, senhoras! Olá, senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo, compartilhando. Dona Regina Darcy também está aqui, a Laídes também está aqui, Marileuze também está aqui. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui, fazendo parte da nossa família. Nós estamos ao vivo, né, Francis? Luterra também está aqui. Estamos aqui ao vivo para o Brasil e para o mundo inteiro. Obrigado você ajudando as crianças da Paraíba, né, filha do Patriota. Estamos ajudando essa família passando grande necessidade. Muito obrigado. A Eloá também está chegando. E o carnaval? Quem está pulando o carnaval aí? Eu estou pulando em casa, tá? Janja será a rainha, tá bom? A rainha. Será que vai ou não vai? Tem decisão judicial. Nesse momento nós vamos ver. Todo mundo entrou, né, para derrubar, para não acontecer. E se acontecer, tem também ação para deixar o Lula inelegível. A justiça acabou de decidir sobre o Lula. E depois nós vamos falar sobre a Janja, que são situações diferentes, tá? Situações diferentes. O Lula é o presidente. Ele pode ir, ele pode subir no carro. A Janja, a justiça entende que ela não tem cargo no governo. E se ela não tem cargo, ela poderia ir. Mas eu penso diferente. Eu penso, Maria Nilda, Sônia, que ela tem um cargo, sim, né, Anitta, de ser a companheira do presidente da República, né? Então, eu acho. Estou dançando em casa, o Carlos falou aqui. Faz muito bem, né? Ó, deixa eu bloquear já aqui o... Ó, Cuecão é o nome dele. O nome já diz tudo, né? Cuecão. Já sabe que esse aí gosta de que alisa o cangote dele com a barba, né? Se é que vocês me entendem, beleza? Tá bloqueado. Vamos lá. Ele gosta de sentir um cafuné com barba, né? Vamos ver aqui a decisão do Lula, depois a gente fala da Janja. Como você disse, começando já agora de manhã, está no Recife, Pernambuco, ele vai acompanhar o desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco do Brasil, do camarote. O presidente vai estar, lembrando que o presidente Lula é pernambucano, né? E nessa agenda tem um componente político interessante que chamou a atenção, porque ele vai estar junto do prefeito do Recife, João Campos, que é do PSB, e também da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que é do PSD. Ele foi convidado para participar pelo prefeito João Campos. E há uma discussão ali, porque os dois, Raquel Lira e João Campos, vão ser rivais nas eleições agora para governo do estado. Raquel Lira tentando a reeleição e João Campos ali vai disputar com ela. E há uma questão ali ainda a ser definida se o PT vai oficializar o apoio ao PSB já nesse primeiro turno das eleições. Enfim, depois agora de manhã, durante a tarde, o presidente Lula vai para Salvador, na Bahia. Ele vai acompanhar ali o circuito, o desfile dos trios elétricos, exatamente o circuito Evandro Campo Grande. Ele vai estar ao lado do governador também do estado, Jerônimo Rodrigues, que é do PT. E aí, terminando o dia de hoje, amanhã tem mais carnaval para o presidente Lula, porque ele vai para o Rio de Janeiro. Antes de curtir o carnaval, ele vai ter uma agenda oficial, que é uma agenda em Jacarepaguá, às 2h da tarde, uma cerimônia de inauguração do Centro de Emergência Regional do Hospital Federal Cardoso Fontes. Isso durante a tarde. E aí, à noite, ele vai para o Sambódromo acompanhar o desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai ser a primeira escola que vai... Ele já está em Recife. Tá? Tem um negócio do Galo lá, o Lula, ele tá em Recife, depois ele vai para Salvador. Tá aqui, ó. Eu vou tirar o áudio aqui pra gente ver. Ele tá lá, ó. Ele tá lá em cima, no carnaval aí, já de Recife. Recife é ali o prefeito TikTok, né? E a Janja lá, ó. Olha lá, a Janja lá, olha lá, olha lá. Meu Deus do céu, gente. Ela tá de amarelo, olha lá, olha lá. Só ela assinando, olha lá. Ah, ela adora isso aí. Ô, mulherzinha, gente. De lá ele vai para Salvador, tá? Salvador tá uma briga danada lá sobre o trio elétrico da Daniela Merkel, se vai ser o primeiro, não sei o quê, com o prefeito lá. Eu tava vendo agora há pouco
tá? Brigaiada danada lá, tá? E aqui no Brasil, aqui no nosso estado, então, vamos ver como será o carnaval de amanhã sobre Janja. A participação de autoridades federais nos festejos de carnaval entrou no radar da Presidência da República. A Secretaria de Comunicação informou que consultou a Comissão de Ética Pública sobre regras e limites para a presença de integrantes do governo em eventos neste período. Isso tudo em meio àquela homenagem que o presidente Lula receberá no Rio de Janeiro. A consulta foi feita após recomendação da Advocacia Geral da União. O objetivo é garantir o cumprimento das legislações administrativa e eleitoral. Em resposta, a Comissão de Ética orientou que autoridades recusem convites de empresas privadas que possam configurar conflito de interesses com a administração pública. O colegiado também reforçou que é proibido receber diárias e passagens para eventos de caráter exclusivamente privado. As atividades institucionais realizadas durante o carnaval devem ser registradas no Sistema Oficial de Agendas. Além disso, a comissão alertou que autoridades não façam manifestações que possam ser interpretadas como propaganda eleitoral antecipada. E a Janja, vai ou não vai? Pessoal, a Janja bateu o pé, falou que não vai perder, e amanhã, hoje está em Recife, vai para Salvador, vai rodar tudo aí, é o jeito que ela gosta, e ela vai sim, então, desfilar. E o Lula pode ter sim as suas consequências, tá? O ex-marqueteiro do PT, ele fala aqui, pessoal, das consequências disso acontecer. A Aqui, Associação Recreativa Unidos da Comunicação Política vai estar de olho no Sambódromo esse ano. Não para prever a escola campeã, mas para ver o desfecho do desfile da Acadêmicos de Niterói, com um enredo que homenageia Lula e que pode ter Janja como destaque. Não sou Nostradamus nem Rasputin, mas recorrendo à teoria dos jogos, me parece que se produzirá um cenário de soma negativa, onde todos saem perdendo. Explico. A relação carnaval-política sempre foi um jogo de equilíbrio delicado. Até Getúlio Vargas sabia disso. Quem encontrou o melhor ponto de equilíbrio nessa quase elotrocução foi o carnaval baiano. Por isso mesmo, você não vê política em cima do trio, nem primeira-dama como destaque de bloco. As poucas afoitas que se arriscaram fizeram protegidas no anonimato da multidão. O maior risco, no caso da Acadêmicos de Niterói, não é o de vaias, mas sim a repercussão fora das bolhas de batucadas ou de porradas espalhadas Brasil afora. Isso é o que conta. Imagine qual será a reação no interior de São Paulo e em outros bolsões do Sudeste e do Sul, onde Lula precisa desesperadamente de votos. Imagine no meio evangélico. Imagine mesmo que ganho adicional pode ter esse desfile no Nordeste, disperso em seus próprios carnavais. Antes de tudo, carnaval se presta mais para a demolição do que para a construção de imagem de político. Acidez crítica, liberação e irreverência são seus principais temperos. A celebração carnavalesca legítima é do erotismo e, em um ou outro momento, a do orgulho cívico da glorificação étnica. O destino dos grandes espetáculos é o da catarse coletiva, seja ela de glorificação ou de rebeldia. Só viram culto individual quando controlados a mão de ferro por autocratas. Do contrário, o tiro sai pela culatra. Imagine o que aconteceria se, em lugar do genial Bad Bunny, se colocasse no estádio de Santa Clara o puxa-saco Kid Rock e artistas country trampistas. No caso da Escola de Niterói, pode-se dizer como atenuante que foi iniciativa espontânea, mas deixou de ser quando o presidente e a primeira-dama se aproximaram perigosamente do evento. E parece que a decisão final sobre a provável participação de Janja se deu mais por uma análise da assessoria jurídica do governo do que por uma decisão dos núcleos de estratégia e comunicação. Olha só, não bastassem outros excessos, a judicialização da política chega agora ao terreno minado da politização do carnaval. É voé, mano. Até o petista tá descendo o cacete. Pessoal, olha que cena degradante no carnaval agora, ó. Ó.
Essa cena que você tá vendo aí, ó, a Janja tá de amarelo, certo? O Lula tá com a camisa ali verde, esquisita ali. E olha que cena esquisita, pessoal. Do lado direito do Lula, entre Lula e Janja, está a atual governadora, né? Raquel Lira. É ela, eu confirmei aqui, é ela. Você pode ver que ela tá ali querendo ficar no meio do casal e ela tá lá atrás querendo aparecer. E do lado esquerdo do Lula está o prefeito e o principal candidato ao governo. Então veja bem que o Lula, ele está numa situação muito difícil aí. Por quê? Do lado direito, uma governadora e candidata à reeleição, e do lado esquerdo também, ele tem ali, os dois subiram então no palanque do Lula. Vocês aí de Pernambuco estão lascados, viu? Desculpa aqui a expressão. Porque o primeiro e o segundo lugar lá da disputa eleitoral, todos estão com Lula. E aí? Né? Então vocês estão vendo aí. Todos dois. Pelas pesquisas ali, um ou outro será, né? Prefeito. Perdão, será governador. E não somente o ex-petista, a presidente do TSE falou que o Lula vai ficar inelegível. Aqui, ó. Motivos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais, de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes, pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa justiça eleitoral, que já foi acionada, não se pode nem dizer que pode vir a ser, está acionada como representação por propaganda eleitoral intempestiva. Se a gente pegar o cronograma do que já aconteceu com a Justiça Eleitoral e de condenações, essas condenações, quando elas acontecem normalmente quando o pleito já terminou e invariavelmente quando, no caso, por exemplo, a gente citava aqui o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que em 2 processos ele ficou inelegível, eles tratam de questões do governo dele, mas que ele foi condenado quando ele já tinha deixado o Palácio do Planalto. O alerta da ministra é nesse sentido. E aí hoje o Eduardo Gayer trouxe mais cedo a informação de que a ministra Aniele não vai desfilar por orientação do Planalto, do Palácio do Planalto, já muito, não é só a ministra Aniele que não vai desfilar, tem uma nota, tem uma orientação do Palácio do Planalto para que todo mundo que faz parte do primeiro escalão não participe do desfile em si, que haja de forma bem discreta para evitar que no pós-desfile, quando a campanha começar, isso possa ter desdobramentos lá no Tribunal Superior Eleitoral. A ministra, na prática, resumindo e traduzindo, ela diz: agora a gente não pode fazer nada, mas estamos de olho. Portanto, muita cautela e não use o cargo que você tem hoje para já começar uma campanha que ainda não existe oficialmente pelo calendário eleitoral. Bom, eu acho que e o futuro vice-presidente também do TSE, ele disse, o André Mendonça disse também o seguinte, olha, o Lula está correndo sério risco, tá? E falando em André Mendonça, ele diz aqui, ó, ele acabou de dizer aqui, ó, a PF disse a ele que até o dia 23 de fevereiro, tá, vai entregar um relatório completo para André Mendonça sobre o caso Banco Master. Por que até o dia 23? Porque o dia 24 ele já vai depor, né? Já vai depor ali o ex-banqueiro. Então, esse relatório será até o dia 23 e esse relatório envolve principalmente
o ministro Alexandre de Moraes, conversas, tá? E entre outros. Tem mais um deputado aqui que está convocando a população para o dia 1º de março. Está aqui. O povo brasileiro já estava sem esperanças, indignado e revoltado com tudo que vem acontecendo em nosso país. Perseguições políticas, prisões ilegais, corrupção e um governo desastroso. Quando tudo parecia perdido, nós ouvimos o seu chamado e marchamos por liberdade e justiça. Resgatamos a esperança no coração do brasileiro e nos fortalecemos para continuar na luta por um Brasil melhor. E assim, conseguimos fazer com que o brasileiro tivesse novamente forças para enfrentar a tirania, injustiça e a corrupção dos poderosos. O castelo de areia dos tiranos está desmoronando. O Brasil acordou e é hora de voltarmos às ruas. Dia 1º de março é dia de Fora Lula, Moraes e Toffoli em todo o Brasil. Eu estarei em Copacabana, na esquina com a Rua Bolívar, a partir das 10 horas da manhã. Nos vemos lá. O povo brasileiro já estava... Eu achei que ia ser só na Paulista. Ontem a Bia Kicis já chamou para Brasília. Agora ele está chamando para Copacabana. Carlos Jordi, que é carioca, né? E Paulista também está confirmado. Eu não vi até o momento, pessoal, o Silas Malafaia se prontificar a nada. O Silas Malafaia, que sempre era o cabeça das manifestações, vocês sabem mais do que eu, né? Mas ele não se prontificou, pelo contrário, né? Ele até criticou o nome do Flávio Bolsonaro à presidência. Então, pelo que eu estou vendo, o Silas vai estar fora dessa e talvez até de outras manifestações. Eu não estou vendo mais o Silas junto ali da direita. E você, tá vendo alguma coisa diferente? Né? Tá vendo alguma coisa diferente do Silas Malafaia? Ele abandonou a direita, não abandonou? Fala para nós aí. Eu não tô vendo mais. Ele gravou um vídeo, acho que foi ontem, metendo o pau no PT, no Banco Master, Toffoli, etc e tal. Isso é outra coisa. Eu tô falando de apoio. Apoio ao Flávio, de colocar o caminhão, de ir lá, de falar, de peitar o sistema. Ele que está respondendo mais um, né? Mais um inquérito, porque ele falou indiretamente do Tomás, que é o chefe, né? Chefe não, né? O comandante das Forças Armadas. O chefe é o Lula, das Forças Armadas. Ele é o comandante. Falou dele indiretamente e foi acionado pelo comandante na justiça. Né? Então, a fala desses caras são muito bem cautelosas, porque tudo gera processo. E não adianta, pessoal. O tal do processo é uma praga. Mesmo que você não tenha culpa, mas você tem que pagar advogado. Entendeu? O cara tá te processando, você vai ter que pagar advogado. Você gasta ali para poder se defender e poderá ser condenado ainda. Então você tem 2 gastos como advogado e depois, se você perder ainda, pagar. Né? Pelo que eu estou vendo, ele não vai estar. Porque o Silas, pessoal, ele quer ser o centro de atenção também, né? Ele gosta de ser ele, né? Ele tá na frente e tal. E foi o Nicolas que chamou o povo, né, para as ruas aí. Nicolas começou isso aí. Eu acho que vai ser, né? A Terezinha falou uma coisa aqui, eu concordo com ela. O Silas está com medo de Moraes. E os celulares dele ainda estão presos, as agendas estão presas. E olha, pode passar de 10 anos de cadeia, viu? O que eles fizeram com ele aí, os crimes que imputaram a ele, pode passar de 10 anos de cadeia, tá? Né, Deus? Eu acho que o Silas está se borrando de medo do Xandão. Essa que é a verdade. Até contra o Flávio, contra sim, não tá a favor, né? Tá mais contra também, porque falou que não tem como que ele falou? Musculatura. Essa é a palavra, musculatura para ser presidente da República. Um cara que é senador da República, ele não ter musculatura, perdão, para ser presidente, né? Então, enfim. Espera aí que nós temos agora. É isso? A Michele se prontificou agora, é isso? Vamos lá. Michele Bolsonaro. Vamos colocar na tela aqui. A Michele, ela acaba de
A Michele acaba aqui de escrever aqui. Hoje tem visita de Bolsonaro, né? Hoje é sábado, tem visita. Vamos ver, ela acaba de se manifestar. Vamos lá. Vamos ver o que a primeira-dama está falando. Beleza? Tá na sua tela já. Vamos ler. Michele Bolsonaro. Por trás de um mito, de uma figura política, existe um ser humano. Um esposo, um pai de família com a saúde debilitada desde 18. Em decorrência do atentado e ainda mais agravada pelas diversas intervenções cirúrgicas. Hoje, a minha maior preocupação é concentrar todo o meu esforço em seus cuidados. Agradeço a compreensão do presidente do partido VCN, pelo período de licença. Ela colocou VCN, pessoal. Esse VCN aí é Valdemar da Costa Neto, tá bom? Esse VCN aí, beleza? Ela tá agradecendo ele porque ela tem um cargo lá, né? Um cargo e ela tá afastada para cuidar do marido. Então, por isso que ela colocou ali VCN. Pelo período de licença de toda a minha equipe e com especial carinho das minhas presidentes do PL Mulher, que segue firmes dando continuidade ao trabalho em seus estados. Recebo com carinho as manifestações do povo brasileiro que desejam que eu os represente em um cargo majoritário. Olha, como tudo na minha vida, o meu futuro político eu entrego nas mãos de Deus. Digo novamente, com o coração em paz, a minha prioridade é e sempre será o meu marido e as minhas filhas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Aqui está ela falando aqui, ó, de ser candidata de cargo majoritário. Majoritário é um cargo de Senado ou presidente, né? Isso aí, majoritário é o quê? É quem tem mais voto leva, né? Proporcional é deputado, né? Então, majoritário é Senado. Ela, como o Flávio é presidente, ela, majoritária, então, é Senado, né? Então, a Michele indiretamente disse, então, que vai sim concorrer. Brasília e será eleita, né? Já a vaga lá já está certa lá, né? Para ela em Brasília. Nós temos que ver agora. É uma notícia triste de novo, que eu vou mostrar a vocês aqui, a notícia triste de novo, sobre Itubiara. Ontem foi o enterro do filho. O outro filho, de 8 anos, não tinha falecido, estava na UTI, mas ontem ele acabou vindo a óbito, né? A mãe, a família inteira com a dor de enterrar o neto, o filho, o sobrinho, o outro depois acaba falecendo, e aí tem novo enterro, novo velório, é uma dor também desgraçada. E nesse momento está acontecendo o segundo enterro. Mas também em todo o estado de Goiás. Então está aí, pessoal. Uma cena triste que abalou o Brasil todo. A mãe está ali segurando o caixão, o pai, que é o prefeito, está logo atrás, né? Tá aí. Imagina a dor. Imagina a dor, meu amigo, de você perder um filho, aí enterra. E no outro dia, depois do enterro, o outro também acaba falecendo.
né? E aí, mas ele, pessoal, já não tinha mais jeito, né, pessoal? Ele já tinha decretado a morte cefálica dele, mas ele estava sobre aparelhos, né? Sobre aparelhos. É triste, né, um negócio desse. Triste. Que Deus conforte a família do prefeito aí e todos. É uma dor insuperável. Ninguém nunca vai conseguir esquecer isso aí. Eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Pessoal, daqui a pouquinho, o Bolsonaro será visitado pelos seus filhos. Salvo engano, vai ser o Renan e o Carlos. Eu não sei se a Michelle vai, né? Mas ela tá liberada também para ir hoje, sábado. Sábado, viu? É hoje mesmo, é quarta e sábado. Qualquer novidade sobre soluço, alguém falar alguma coisa, nós estamos de plantão hoje, acompanhando isso aí, tá? Acompanhando isso aí. Então, já tá liberado a partir desse momento, tá? Já está liberado e nós vamos, então, aguardar, então, a visita dos filhos e também da esposa. Acredito eu que será daqui a pouco. Tomara que eles tragam notícias boas do Bolsonaro, que ele esteja bem, que ele esteja com saúde, né? É o que a gente deseja, né, pessoal? Mas não tem como falar que o cara tá bem dentro de uma cela daquela cheia de comorbidades, né? Não tem como falar, tá bem. Bem não tá, né? A gente espera, eu tô falando psicologicamente, mas de saúde a gente espera que ele esteja pelo menos bem, porque senão começa a agravar, pessoal. A saúde começa a agravar, a depressão começa a agravar, a ansiedade, tá? A falta de informação. Você liga a TV, só tem Globo e SBT para você assistir, né? Imagina, dona Regina, hein? Você tem que ligar a televisão e ter lá a Globo. Ele pediu para ter TV a cabo, não teve, não conseguiu. O Braga Neto também pediu, não tem. Não teve o outro. Ninguém teve nem terá. O Moraes não deixa. Não deixa. Esse sujeito covarde que é esse ministro, tá? Esse sujeito, vou te falar a verdade, meu amigo. Pessoal, o roubo do Bolsonaro e o irmão dele na lotérica, o bicho pegou. O bicho pegou. O Renato fez boletim de ocorrência, o pau quebrou e olha o que aconteceu com o roubo, que eles ganharam na quadra. Olha essa história para você ver. O YouTube leva você, o Renato vai falar agora o que deu. Quem que roubou? Fica aí, o YouTube leva você para lá. Ajuda lá, chega lá dando joinha. Um abraço.